Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando nesse momento de entrega ao nosso Senhor, ao nosso Deus, e assim a gente vai vivendo de uma maneira no seu amor, vai vivendo a sua palavra, vai vivendo os teus ensinamentos, e assim a gente vai conhecendo também a Santa Igreja. A gente vai conhecendo também a ternura de Maria. E aí a gente vai fazendo a nossa parte, ter uma docilidade de conversar, de pedir, de viver um momento tão assim gracioso, de humildade com Nossa Senhora e com a Santa Igreja e com o ensinamento do nosso Senhor Jesus. E vamos pedir agora que nessa intercessão a gente possa viver de uma forma firme na luz da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 1124. É sempre nesse momento, na abertura do livro, eu venho agradecendo a você, de um momento de que você está conosco, nesse momento que você ora conosco, e desse momento muito importante a sua presença. Muito importante que você, que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, porque Maria ela pede para que a gente leve essas mensagens dela a muitas pessoas. Para que a gente possa chegar a muitas pessoas, vai dependendo de você se inscrevendo, vai dependendo de você dando o seu joinha, de também colocando nos comentários como a gente possa melhorar, como a gente possa alcançar mais pessoas, e principalmente a juventude, porque Nossa Senhora ela pede para que tenha um cenáculo com jovens, cenáculo com crianças. Então eu ainda não tenho esse mover do Espírito para conseguir alcançar as crianças, a não ser através da catequese. Pedir os catequistas que vai levando esse momento nesse momento de catequese, que você estiver reunindo ali com as crianças, vocês professoras, que vai assim levando esse momento de Maria dentro de você, de um momento especial, que você possa então fazer esse cenáculo acontecer na vida das crianças e na vida dos adolescentes. Meu muitíssimo obrigado por partilhar conosco e por estar conosco. Amém? Vamos então. Marselha, França, 18 de maio de 1997. Solenidade de Pentecostes. À luz da sua verdade. Meus pequenos filhos, continua esta tua cansativa viagem por toda a França, para realizares por toda a parte cenáculos maravilhosos com os sacerdotes e os fiéis do meu movimento. Esta é a minha hora. É a hora em que vos quero reunir todos no cenáculo espiritual do meu coração imaculado. Aqui, em breve, acontecerá o prodígio do segundo Pentecoste, para a Igreja e para toda a humanidade. O Espírito Santo dará o seu perfeito testemunho. É o testemunho do Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado.
à luz da sua verdade. Toda a humanidade compreenderá o abismo a que se deixou conduzir por Satanás, que quer repetir nela e por meio dela o orgulhoso gesto da sua recusa de Deus e da sua lei. A humanidade chegou assim ao ponto de construir uma civilização sem Deus. Criou para si uma moral contrária à sua lei. Justificou toda a forma do mal e do pecado. Deixou-se seduzir pelo materialismo, pelo ódio, pela violência e pela impureza. Ela será totalmente purificada pelo fogo divino do Espírito Santo, para que se possa tornar o novo jardim em que a Santíssima Trindade receberá a sua maior glória. É o testemunho do Espírito que renovará profundamente a Igreja, à luz da sua verdade. A Igreja ver-se-á a si mesma em toda a sua fraqueza humana e serás curada da sua crise de fé. Será libertada das insídias do erro que difundiram nela a chaga profunda da apostasia e da infidelidade. Renovada pelo fogo divino do Espírito Santo, toda a Igreja refletirá a glória do seu Senhor e tornará-se-á esposa fiel e está toda bela, sem mancha nem ruga, e a imitação da sua Mãe Celeste. É o testemunho do Espírito que vos levará à compreensão de toda a verdade. A luz da sua verdade aparecerá perantemente todos a força salvífica do Evangelho. Deixa eu ler mais uma vez. A luz da sua verdade aparecerá perante toda a força salvífica do Evangelho de Jesus, que difundirá o seu esplendor divino por toda a parte. Assim, Jesus será escutado na sua palavra, seguindo pelo caminho traçado por ele, imitado na sua vida e glorificado na sua pessoa. Chegou a hora em que o meu Filho Jesus deve ser glorificado por todos. Com o prodígio do segundo Pentecoste, a humanidade reconhecerá Jesus Cristo como seu Redentor e como o seu único Salvador. Então, o Espírito Santo abrirá os corações e as almas para acolherem Cristo, que voltará a vós no esplendor da sua divina glória. Assim, o meu coração imaculado alcançará finalmente o seu grande triunfo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do livro do Catecismo da Igreja, parágrafo 742, ao teu 744. É porque sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as
preparações para a vida de Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emanuel, Deus conosco. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falavam por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, minha leitura não foi uma das melhores, peço vocês paciência. Mas a gente vai, assim, tentando melhorar. Às vezes a visão está mais boa, às vezes está mais ruim, mas enfim, a gente vai seguindo, nesse caminhar agora, nesse processo de fazer com que o Espírito Santo vai revelando para nós aquilo que foi lido. E aquilo que foi lido, a gente tem que trazer para o nosso coração, para que Nossa Senhora vai agindo e vai formando então em nós essa semente que vai ser germinada e vai se transformando em fruto, e que a gente possa fazer da nossa vida um momento com Maria, um momento de conversão, um momento de entrega total ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Maria, ela vem mostrando para nós esse caminhar com Jesus, a luz de Jesus, né? E é nesse caminhar que a gente vai aí percebendo que Nossa Senhora, ela vai colocando para nós esse Jesus que vai fortalecendo toda a sua igreja, né? E aí ela vai falando assim, que ela mostrando um caminho que ela coloca ao movimento dela, que é esse movimento sacerdotal mariano, que do Padre Gobi, ele incessantemente, incansável, ele vai até vários lugares para fazer com que o movimento ele comece dentro da igreja, para que esse mover vai fazendo com que o Espírito Santo ele vai agindo. E o Espírito Santo ele vai transformando as pessoas, ele vai juntando cada vez mais a pessoas que vai aderindo a esse movimento, pessoas que vai vivendo sobre a luz da verdade. E essa verdade é o próprio Jesus.
essa luz da verdade é o próprio Cristo que veio através de Maria Santíssima pela ação do Espírito Santo. E aí então o Padre Gobi ele vai fazendo cenáculos, ele vai fazendo com que esse movimento vai se aprofundando dentro do seio da igreja, dentro da igreja. E aí Maria vai mostrando para nós grandes dificuldades em nosso caminhar, em nosso mover, principalmente nos dias de hoje. Se naquele tempo, aonde não tinha ainda esse, como é que eu posso colocar aqui para nós essa compreensão, não tinha tanta liberdade, a gente não tinha tanta liberdade como tem hoje, tantas liberações. Foram liberadas tantas coisas, naquele tempo muita coisa era proibido. Muita coisa era proibido. E então chega um momento em que as coisas ela desencadeia de uma forma tão grande, tão absurda, que a gente possa ver no momento em que a igreja mais esvaziou. Eu não tenho aqui o tempo certo para que a gente possa ver isso, mas foi uma revolução, se não me engano, foi uma revolução francesa, que os jovens eles estavam na faculdade, eles estavam ali buscando momento de viver uma vida liberta, queria libertar de tudo aquilo que era proibido, principalmente as mulheres, as garotas dormirem junto com os homens, tiver um único banheiro, viver assim uma vida praticamente jogada como que eu posso assim colocar, gente, é até meio difícil, mas ali começou essa tal liberdade, a busca dessa tal liberdade, a busca dessa tal vivência sem Cristo. E ali começa então um momento de egoísmo, um momento das pessoas que começam a buscar momentos materiais. Eles querem viver o materialismo. E o materialismo não é só bens materiais que a gente adquire, mas é o bem material também que Nossa Senhora vai colocando no materialismo, o corpo. O corpo vai sendo usado assim uma forma assim descabível, uma forma assim desordenada, uma forma assim sem escrúpulo. E aí a gente vai pegando coisas que naquele tempo não tinha ainda nem se via falar de internet. E muitas coisas aconteceram, espalhou pelo mundo inteiro através da música. Usaram essa fonte de comunicar, que hoje é espalhada pela internet, que hoje é espalhada pelos meios de comunicações. Então a comunicação de toda essa expressão jovem, essa expressão de busca a essa liberdade, veio através também das músicas, dos rock, e olha que muitas coisas eram censuradas. Muitas coisas foi censurada e muitas coisas daquele tempo veio acontecendo até os dias de hoje, e a igreja esvaziou. Foi um esvaziamento tão grande que o convento se esvaziou, porque esse jovem foi contaminado, também o seminário, até mesmo o padre deixou de ser padre, pediu afastamento da igreja, e até isso veio acontecendo. Foi uma coisa bastante difícil para a igreja. Então a gente vai vivendo isso até os dias de hoje. E hoje, agora com essa internet, com essa liberação aí, as coisas estão acontecendo piores, estão assim
estão vivendo, né, aquele momento que ele estava, que veio desde lá dessa época até os dias de hoje, estão liberados cada vez mais. As músicas agora, a gente pode ver que não tem mais censura, não são mais censuradas, não existem mais censuras. E muitas vezes a gente quer fazer uma mudança, uma reforma nesses jovens, mas somente através da oração. Por isso que Maria vai pedindo para que a gente vai fazendo esse grupo de oração, esse momento, e ela pede, né, tanto para que a gente vai vivendo esse momento de amor, esse momento de confraternização com o próprio Deus, buscando verdadeiramente a sua luz, a luz da verdade. A luz da verdade não está no mundo, não está sobre o que eu preciso viver. O que eu preciso viver é aquilo que a palavra me ensina. O que eu preciso viver é o que a igreja coloca nos seus dogmas. Eu não posso sair de uma igreja que já vem sobre a luz da verdade, a luz de Cristo, há mais de 2000 anos. Então parece que nós não estamos mais assim vivendo uma vida com Cristo. Nós estamos vivendo uma vida pelo materialismo. E aí a gente vai vendo que muito ódio está acontecendo nas famílias, muito ódio está acontecendo nesse mundo, nessa sociedade que está vivendo praticamente sem Deus. Estão vivendo praticamente sem Deus, né? Não sabe ainda o valor da Eucaristia, não sabe ainda o valor que tem uma confissão, de confessar os pecados, de fazer ali um momento de contrição. A gente está vivendo de uma forma aleatória e a gente precisa mudar isso. Por isso que Maria vai pedindo que essas mensagens ela tem que ser espalhada. Ela tem que ser assim de uma forma levada para muitas pessoas. E o meio é esse que a gente precisa. Quanto mais assinar, quanto mais você der o seu joinha, quanto mais você colocar lá qualquer coisa nos comentários, fazer os seus comentários, aí então a gente vai se espalhando, a gente vai assim de uma forma multiplicando o cenário, mas de uma forma que a gente não possa perder a nossa pureza, a pureza de coração, a pureza de ser humilde, de viver a palavra de Deus, de poder também voltar para Cristo de uma forma que a gente vai aos poucos, não querer de uma vez só, querer uma conversão completa. Não existe uma conversão completa. A conversão ela vem dia após dias após dias, orações e orações, elo e mais elo, e aí a luz sobre a luz, luz de Cristo que vem, luz de Nossa Senhora, e aí tudo vai se juntando, tudo vai se fazendo verdade. E é dessa forma que a gente vai vendo esses momentos. A gente vê o que a igreja nos ensina. A igreja vai nos ensinar esse mover do próprio Deus. Deus, quando ele constrói toda essa humanidade, ele então deixa o seu Espírito, o Espírito Santo e o seu próprio Filho. E o seu Filho, que é concebido por Maria Santíssima através do Espírito Santo. Esse que é o próprio Jesus que caminha conosco até os dias de hoje. É o Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta. Então a gente precisa unir a Santa Igreja e viver com que aquilo que a Santa Igreja vai nos colocando para que a gente vai vivendo sobre essa luz da verdade, sobre essa verdade que é o próprio Evangelho, o próprio Jesus, e que a palavra de Deus se cumpre em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo e também com Maria Santíssima.
E Maria, ela vai falando também que nesse momento de igreja, nesse momento de ação do Espírito Santo, vai vir um segundo Pentecoste. Esse segundo Pentecoste vai ser mais amplo do que o primeiro. Porque o primeiro, ele encorajou os apóstolos, os discípulos, a fazer com que a igreja caminhasse até os dias de hoje. Que as pessoas aderiram a Cristo Jesus e fizessem essa caminhada. O segundo Pentecostes vai fazer com que essas pessoas dessas caminhadas vai poder ver todos os seus pecados, vai poder sentir um pouquinho do grande amor de Deus para cada um de nós. A gente vai se sentir de uma forma tão abrasadora, de uma forma tão assim extraordinária, um mover tão grande que a gente vai repudiar todo o pecado, a gente vai repudiar todas as insídias que levou a gente a viver na escuridão. E nesse repúdio todo, a gente vai começar a ser uma pessoa santa, uma pessoa que o Espírito Santo habita. E aí a gente vai viver verdadeiramente templo do Espírito Santo. E ele, junto com Jesus Cristo, vai fazer com que a gente se realize, se renasça novamente em uma santidade, sem ruga, sem mancha do pecado. E a gente vai viver esse momento até a vinda de Cristo Jesus, e aí a gente vai poder ver ele vindo na sua glória, na sua majestade. Mas até chegar lá, a gente vai vivendo essa preparação de cenáculo, porque cenáculo é preparar, cenáculo é você sentir a presença de Deus e começar já a fazer a mudança que o próprio Espírito age desde Pentecoste, desde o primeiro Pentecoste até o segundo, que é levar a gente até a Deus, levar a gente às conversões, que a gente possa verdadeiramente estar sobre essa luz da verdade, luz de Cristo Jesus. No Evangelho, Jesus ele vai fazendo parábolas comparando o reino dos céus. E a gente acaba não compreendendo, né, muitas coisas, mas se a gente deixar que o Espírito Santo vai falando conosco, a gente vai poder compreender. Porque naquele tempo tinha muitos que faziam a semeadura, muitos semeavam a terra. Hoje são poucos. No dia de hoje são poucas pessoas que semeiam a terra. E ele usava a semente daquela época. Hoje já tem várias sementes. Então, coisas que eles faziam, eles semeavam, iam dormir, acordavam, iam dormir, e ali a terra, a chuva vinha, né, batia a própria terra, fazia germinar, e aquele grão morria e nascia a planta. E essa planta ela vai crescendo sob um cuidado. E que cuidado muito especial. Um cuidado que não será apenas o nosso. O nosso cuidado de fazer com que ela sobreviva é apenas no manejo de limpar. Mas a gente não entende o melhor, o cuidado maior que vem de Deus, que é fazer com que chegue até produzir. E quando ela produz, chega o momento da colheita que a gente colhe. Assim somos cada um de nós que somos ainda uma sementinha jogada no útero da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, e essa sementinha ela germina e ela vem ao mundo, e assim a gente vai vivendo a graça de Deus. Ele vai mostrando caminhos, ele vai levando a gente, e quando a gente chega à idade de ter filhos, né, a gente vai produzindo e até o momento da nossa morte.
E aí quando a gente morre, a gente é recolhido pelo próprio Deus. Mas aquele que vai ser recolhido de uma maneira especial são aqueles que viveu a palavra, são aqueles que viveu recebendo esse cuidado, esse carinho, e que foi acolhendo, como aquele lavrador que cuidou para que o mato, a erva daninha, não ali germinasse, não ali atrapalhasse. Assim a gente também precisa rever isso. A gente precisa arrancar as ervas daninhas para que não atrapalhe a semente, a planta, que é o que? É nossa conversão. Nós precisa começar a converter, começar a amar, começar a deixar de odiar, começar a ser egoísta, começar a ser bruto, estúpido, arrogante. Assim a gente vai fazendo essa limpeza, e essa limpeza que o próprio Deus vai dando oportunidade e vai cuidando de uma certa forma que vai produzir bastante fruto, e a gente vai vivendo com uma paz interior tão grande nesse mover do Espírito Santo, desse mover do próprio cuidado de Deus, esse Emmanuel e esse mover do Espírito Santo, que vai fazendo tudo isso e leva a gente até Deus, a estar no céu. Lá já está repleto de santos. Isso a gente pode ter certeza. E vai assim também mostrando, né, desde que seja a menor da mostarda, agora a gente vai vendo a semente menor. Qualquer sementinha que a gente vê, ela bem pequenininha, e que a gente for ver na agricultura, quando o agricultor ele semeia, ele cuida, essa sementinha ela vai transformar em uma hortaliça. A gente coloca como hortaliça, mas naquele tempo de Jesus não tinha assim esse momento da hortaliça, mas era uma árvore. Era uma árvore que essa árvore ela servia para acolher acolher o rebanho, para que possa ali como eu posso colocar aqui, era o pastor ele ia pastorar o seu rebanho, então tinha essa planta chamada mostarda. Então ali eles plantavam para que naquele momento em que dele ficar ali, né, debaixo da sombra, e que era um momento de acolhimento, que acolhia, né, eles. Era a melhor semente que tinha ali das árvores, mas era depois que ela crescia, ela se transformava em um arbusto que bem acolhedor, que acolhia tanto o pastor como acolhia o seu rebanho ali no momento do sol quente. Acolhia também os pássaros que faziam ninho nos seus ramos. Mas se a gente vê também a mostarda, a gente vai vendo que essa mostarda ela vai ficando robusta, ela vai ficando assim com uma aparência bonita, ela vai tendo assim esse mover de Deus nela, e esse cuidado que a gente vai cuidando, e ela vai chegando ao ponto de ser colhida. E quando é colhida, o agricultor tem bastante alegria, o agricultor se alegra com o seu produto, com o seu plantio, com a sua semeadora. Ele semeia, ele cuida e ele vê aquela planta ficar robusta, aquela planta ficar bonita. Também tem um momento que a gente planta, mas a planta não vai para frente. A planta ela não segue, não há meio. Você cuida, de repente você não vê aquela planta ter aquela mesma influência. A planta ela vai se deteriorando. Então esse momento também é a nossa vida. A nossa vida também, se a gente ficar sem Deus, a gente deteriora como essa planta. Porque há uma força maior, né? Uma doença, ou um besouro, ou alguma lagarta, alguma coisa que está sobre aquela planta e que não deixa aquela planta desenvolver, né? Então precisa do cuidado do agricultor, para que o agricultor faça com que
aquele momento, aquela larva ou aquela doença, ela seja retirada para que a planta ela se torne uma planta robusta, se torne uma planta sadia. Algo não está bem e precisa ser tirado. A gente possa ver isso, esse momento, que é assim que o Espírito Santo vai fazendo conosco, é assim que Deus vai fazendo conosco, quando o pecado nos leva a um pecado mortal, ele vai fazendo com que a gente possa recuperar e sair desse pecado mortal. E quando eu saio do pecado mortal, eu volto a ser robusto novamente, a ser aquela planta robusta, a ser aquela planta sadia. É assim que a palavra vai levando a gente a compreender o que Cristo nos quer. O reino dos céus é dessa forma. É da forma de viver em humildade, é da forma de viver em oração, da forma de viver com seu espírito sadio na verdade da luz de Cristo. E Maria vai mostrando todo esse caminhar. O que a gente precisa tirar. Quais são o inseto que está ali maltratando a plantinha, maltratando ali, arruinando, levando à ruína as hortaliças. Qual é a forma que eu tenho que fazer com que ela volte a ser sadia? Eu preciso eliminar. Assim eu preciso eliminar da minha vida aquilo que está me afastando de Deus, aquilo que está me deixando o meu espírito doente, aquilo que eu estou perdendo a minha salvação. Eu preciso então rever tudo isso, mas rever, se eu preciso ir até o sacerdote, confessar os meus pecados, eu preciso ir com urgência. Eu preciso rever esse momento. Eu preciso fazer com que a graça, ela me alcança. Ela só pode me alcançar se eu estiver limpo de todo o meu pecado, se eu preciso me limpar, eu preciso ir ao teu sacerdócio, eu preciso ir ao teu sacerdócio, não, ao teu sacerdote. Eu preciso ir ao teu sacerdote, ao teu padre, confessar os meus pecados e fazer a minha reconciliação com Deus. Esse momento de confissão dos pecados é reconciliar com Deus para que eu possa ficar saudável novamente e a graça possa vir em grande abundância. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo e por ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Que a luz da verdade te alcance. Que a luz da verdade germina a planta que é você. Que a luz da verdade te lava e te purifica de toda essa doença que está fazendo você perder a salvação. Que vai te iluminando, que vai trazendo a você a ser saudável, a ter um espírito saudável, a viver esse momento com Cristo, a viver sobre essa luz. E essa luz é
Cristo, a nossa salvação. Que a gente receba tudo isso pela intercessora Virgem Mãe, Mãe intercessora, Mãe Rainha, Mãe Imaculada, Virgem Maria, Mãe das Dores. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.